Abra já a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 3. Eu vou ler do verso 12 até o final desse capítulo, até o 21. Filipenses 3, do 12 ao 21, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, Deus, rendidos diante da tua bondade, da tua glória, constrangidos diante do teu amor e do teu cuidado para conosco. Obrigado, Deus, por essa noite. Colocamos diante do Senhor nossos planos a respeito do final de ano da nossa igreja. Oramos para que tudo seja feito com ordem, decência, mas em paz, tranquilidade, segurança, que seja em comunhão e com alegria, e que tudo dê certo para a glória e honra do santo nome do Senhor. Fala conosco, Pai. Fala através da tua palavra, ministra aos corações, transforma a nossa vida, o nosso jeito de ver as coisas, a nossa maneira de sentir as situações, de maneira que a gente sinta aquilo que está de acordo com a tua vontade e a tua palavra. É isso que nós oramos nessa noite, pedindo a direção total do teu Espírito para a palavra ministrada. Fala comigo, Senhor, a começar de mim, molda o meu coração, transforma a minha vida e faz essa obra em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero começar essa mensagem hoje dizendo que, diante dos enfrentamentos, das lutas que a gente vive, das preocupações, as ansiedades dessa vida, realmente, vez por outra, nós precisamos tirar os olhos daqui e colocar os olhos da eternidade. Tirar os olhos daquilo que é terreno e nos aflige e colocar os olhos daquilo que é eterno, daquilo que é do Senhor e naquilo que Ele tem preparado para nós. Eu começo dessa maneira, dizendo que vez por outra a gente precisa se tocar, que nós somos homens e mulheres espirituais, filhos de Deus, que fomos salvos, eleitos, para algo muito superior. A Bíblia disse aqui agora, pelas palavras de Paulo, aquilo para o que fomos conquistados. Mas ao final dessa mensagem, eu quero que a gente chegue à conclusão que, na verdade, é o tempo todo, irmãos, que a gente tem que olhar para a eternidade. Na verdade, é o tempo todo que a gente tem que olhar todas as circunstâncias sob o prisma da palavra de Deus, sob a perspectiva das promessas de Deus, sobre aquilo que é eterno. Não é só em momentos de aflição que a gente deve olhar para o alto e buscar o nosso socorro. Não é só em tempos de aflição que a gente deve comparar, chegar à conclusão que aquilo que há na eternidade é incomparavelmente melhor. Mas é na vida inteira, é por toda a nossa vida, por tudo que a gente fala, por tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Nós não somos daqui, amém?
Nós não somos daqui, Deus tem algo tremendo reservado para nós. O que Paulo está fazendo nesse momento, nesse capítulo de Filipenses, aos Filipenses, ele está dando uma instrução aos irmãos, de uma forma muito interessante. Ele está trazendo um ensino que eu gostaria que você me acompanhasse nesse raciocínio, para você entender como que ele conduz, né, o seu argumento, para que a gente chegue a uma conclusão muito interessante. Ele diz isso para nós e diz assim: nós ainda não alcançamos a perfeição, nós não fomos ainda plenamente aperfeiçoados, não chegamos, não alcançamos o nosso alvo, mas nós prosseguimos para ele, amém? É isso que ele está dizendo, nós prosseguimos para o alvo, e ele diz, para aquilo para o que nós fomos alcançados. E eu me lembro da palavra lá de Jó, que diz assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus tem alguma coisa para a qual nós fomos alcançados, irmãos, nós vamos chegar lá. Não é? Se ele nos separou, nos chamou, se nos preserva nesses dias para algo maravilhoso que ele tem reservado, eu quero te dar a convicção e a certeza que nós vamos chegar lá. Nada vai interromper esse caminho que é da vontade de Deus. Eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, sim, nós temos grandes coisas nos aguardando. Sim, nós temos um futuro em Cristo. Nós fomos conquistados para receber essas grandes coisas. Mas não, nós não recebemos ainda. Por mais bênçãos que possamos receber agora, não se compara àquilo que está reservado. O que temos hoje, o que vemos, o que sentimos, todas as coisas pelo que lutamos, todas as coisas pelo que sofremos, tudo está incluído nesse ínterim entre aquilo que nós já recebemos e aquilo que ainda haveremos de receber. Tudo está nesse meio. Nós estamos no meio dessa história. Paulo está dizendo: eu sei que eu não alcancei, mas eu estou seguindo para o alvo. Eu tenho isso como alvo porque eu tenho um prêmio. Eu tenho um prêmio. Isso é interessante, irmãos, porque a gente fala muito, sabe o que? De troféu. A gente canta sobre troféu. A gente imagina o galardão como objeto, algo especial. A nossa mente é tão limitada que a gente reduz uma palavra tão gloriosa como essa. Nós temos um prêmio, e o prêmio não é um troféu, gente. Quando você chegar lá, não vai estar te recebendo com troféu, te esperando com um troféu na mão para dar, na sua mão. O prêmio não é um troféu, o prêmio é um conjunto de bênçãos. O prêmio é plural. O prêmio são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É um conjunto de bênçãos. E ele chama de prêmio. Em outro lugar, ele chama simplesmente de galardão. Em outro lugar, ele chama de herança. Herança eterna. E ele fala sobre ela, o apóstolo Paulo, falando sobre a riqueza da glória dessa herança. Então, quando Paulo está dizendo que ele está em busca de um prêmio, esse prêmio é um conjunto de bênçãos espirituais que Deus tem reservado para nós. E que a gente hoje sequer consegue imaginar o que seja, de tão maravilhoso, tão fora dos nossos limites de compreensão, que esse prêmio, na verdade, é. Então, ele diz no versículo 15, vou ler junto com os irmãos: todos os que somos perfeitos. A outra versão bíblica diz assim: nós que alcançamos maturidade. Mas eu gostei do que somos perfeitos. Por quê? Porque aparece um paradoxo. Ele acabou de dizer: nós não alcançamos a perfeição. Agora ele fala: mas nós que somos perfeitos. Eu gosto dessa versão, porque é mais uma dessas belas contradições que a Bíblia mostra. E que só prova uma coisa: que Deus tem interesse na sua atenção. Quando a gente vê uma contradição, você vê Paulo dizendo: nós não somos perfeitos. Aí depois diz assim: mas nós que somos perfeitos. É igual quando você lê dizendo assim: levai as cargas uns dos outros. Aí depois você lê: mas cada qual levará a sua própria carga. Eu falo: mas tem alguma coisa esquisita aqui. E é bonito isso porque te leva para dentro da Bíblia. Você se pergunta: o que houve aqui? Tem alguma coisa errada aqui? Aí pergunta ao pastor: pastor, me explica isso aqui? Ele fala uma coisa, depois ele diz, né? Ele fala, depois retira. Mas olha que interessante, porque isso te levou para dentro da Bíblia. Isso fez você parar e pensar. E agora a gente vai ter que parar e pensar, porque ele acabou de dizer: não que eu já tenha obtido a perfeição. Mas no versículo 15 ele diz: mas nós que somos perfeitos, e a gente precisa entender do que ele está falando. A Bíblia trata, meus amados, o caminho da perfeição como a própria perfeição.
essa maturidade, esse crescimento, esse desejo, essa busca da perfeição, já é a própria perfeição. Apenas a consciência da imperfeição já é a busca da perfeição. Dá para entender? E é aí que a gente se qualifica. É nesse ponto que a gente para pensar sobre a nossa vida. Porque quando eu chego à conclusão que eu sou imperfeito, eu vou buscar a perfeição que Cristo me oferece. E aí isso já é a própria perfeição bíblica. O melhor de nós é buscar a perfeição. Então, no limite daquilo que a gente pode, a Bíblia já chama isso de perfeição. Isso significa que Paulo aqui não está falando de todo tipo de pessoas. Ele não está falando, no versículo 15, dos inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando de nós. Ele está falando de nós que desejamos alcançar essa perfeição em Cristo. Ele está falando de nós que reconhecemos, temos consciência da nossa enorme imperfeição, e isso nos leva aos pés da cruz, isso nos leva para os pés de Cristo Jesus, para buscar melhorar aquilo que a gente precisa melhorar. Então ele continua dizendo, olha que interessante, todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Que sentimento? O que ele acabou de dizer, gente, que está certo que eu não alcancei, mas eu prossigo para o alvo porque tem um prêmio. Ele está dizendo que todo mundo que tem esse sentimento de que o prêmio vale a pena, vai ver as coisas de um modo diferente, vai sentir as coisas de um modo diferente, vai vivenciar os problemas de um modo diferente, vai entender tudo de um modo diferente, tudo, vai entender que tudo que nós vivemos até agora tem que ser medido, comparado com o prêmio, que eu falei que é um conjunto de bênçãos. Então, quando você compara com o prêmio, o que acontece é que hoje vale a pena. Um dia eu falei para a igreja assim, é como você está sonhando com a casa própria, a sua casa própria, e você teve a oportunidade de receber essa casa própria. A casa própria é o prêmio. E por esse prêmio você vende o que você tiver. Você vende o carro, você vai lá no fundo da poupança e tira tudo. Você vai lá no fundo de garantia e tira tudo. Você está perdendo do momento, porque você tem um prêmio. E quando você alcançar aquele prêmio, todas as perdas de agora valeram a pena. Estou a pé, mas eu conquistei a casa própria, não é assim? Estou a pé, estou sem nada na poupança, mas morando na minha casa. Zerei meu fundo de garantia, mas agora eu não pago mais aluguel. Então, quando você tem um prêmio, tudo muda. E isso que Paulo está dizendo. A nova versão internacional fez um favor para a gente de traduzir da seguinte maneira essa frase. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Na atualizada eu li, devemos ter esse sentimento. O sentimento de que tem um prêmio. Que não alcançamos, não chegamos ainda, mas temos um prêmio e nós vamos chegar lá, porque nós prosseguimos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Mas a versão internacional traduziu dessa forma. Todos nós que alcançamos a maturidade, precisamos ver as coisas dessa maneira. Precisamos ver as coisas sob esse prisma de um prêmio, gente. E isso vai mudar tudo. Porque nunca mais eu vou ver as coisas como um derrotado. Não existe derrota para o crente, gente. Não existe derrota no prêmio. Que derrota? O que é derrota? O que é uma perda? Quando eu tenho um ganho celestial e eterno. O que é? Então nunca mais eu vou olhar as coisas como quem não é ouvido, como quem não é amado. Não, eu tenho um prêmio. Ele está dizendo, você tem que ter esse sentimento. E ele ainda fala assim, se você ainda não tem, que Deus te esclareça. Que Deus te dê essa certeza. Que Deus faça você olhar as coisas dessa vida sobre o prisma do futuro. Tendo como alvo o seu prêmio. Glória a Deus. Você é obra incompleta, mas estará completa. Você pode olhar agora para o vento contrário, como na mensagem da semana passada, mas você já visualiza Jesus vindo sobre as águas. Você vê o problema, mas já visualiza a solução. Porque sempre tem algo melhor. Deus é poderoso, é maravilhoso. Essa palavra é tremenda, irmãos. Quando eu li essa frase na NVI, eu me voltei para o texto. Quando diz lá que a gente deve ver as coisas dessa maneira, quando eu entendo que Paulo está falando de um modo de vida dele, ele está tentando convencer a gente de viver como ele vive. Não, sabendo que não alcançou, sabendo que é imperfeito, mas prosseguindo para o alvo pelo prêmio. Há um prêmio.
E isso nos faz seguir em frente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Paulo está ensinando a gente encarar a vida dessa maneira, por essa lente de que há um alvo maior e que por ele tudo vale a pena. E diz para não sermos como os demais, como os inimigos da cruz. Porque ele fala que os inimigos da cruz, olha só como é que ele diz. Ele diz, sejam meus imitadores, aí andem conforme eu ando, né? Porque tem os inimigos da cruz. Ele diz, porque o estômago deles é o Deus deles. Essa é uma expressão assim, dos desejos, do que está afim. O que está afim, o que dá na telha, o desejo que bate, aquilo é o Deus dele. A ganância deles, as ambições deles são o Deus dele. Então ele caracteriza os inimigos da cruz assim, o estômago deles é o Deus deles. Eles se orgulham do que na verdade é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Os olhos deles estão apenas para as coisas terrenas. E o pior, o destino deles é a perdição. Não sejamos como eles. Olhemos para o prêmio. Cuidado para não seguir essa tendência que nos qualificaria como inimigos da cruz de Cristo, porque não é a marca daqueles que alcançam a perfeição, como eu acabei de dizer. Nós temos uma vida diferente. E aí sim vem os versículos finais onde eu quero meditar, que Paulo vai mostrar alguns componentes desse prêmio. E eu quero citar, quero ver aqui com os irmãos. Até agora o que eu disse foi, Paulo está dizendo que não alcançou tudo para o qual foi alcançado, mas que ele prossegue porque tem um prêmio, e por esse prêmio tudo vale a pena, e que a gente não pode seguir a tendência dos inimigos da cruz de Cristo, e que nós devemos ver as situações da vida sob esse prisma, né, por essa lente, a lente de quem tem um prêmio, e por isso nada é perda real, né, nada, tudo vale a pena, porque nós chegaremos lá em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero mostrar esses prêmios que ele vai, esses componentes desse prêmio, já que eu falei que o prêmio não é uma coisa só, né? O prêmio é um conjunto de bênçãos. E ele vai citar lá nos versículos finais, no versículo 20 e 21, 3 prêmios maravilhosos para você pensar comigo. Primeiro, a volta de Jesus. Vamos pensar sobre ela? Ah, de novo? Sim, de novo. E amanhã de novo, se possível. A segunda, a transformação do corpo. Tremendo falar sobre isso. E a terceira, uma cidade, uma pátria. Aleluia, uma cidadania. São 3 alvos que nos fazem olhar apenas para ele e seguir esse propósito. E que não haverá perdas comparado àquele alvo, àquele prêmio, amém? Então, primeiro, nós esperamos o Salvador. Ele diz no versículo número 20, também a nossa pátria está nos céus. Presta atenção nessa expressão que ele usa, de onde vem o Salvador, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos ansiosamente a volta de Jesus. Nós esperamos, a nossa alma anseia. Eu vou trocar a palavra, vou torná-la mais bíblica. Romanos capítulo 8. A nossa alma geme dentro de nós, esperando esse grande reencontro. É o prêmio insuperável. É a confirmação de todas as promessas, irmãos. É a confirmação de todas as nossas expectativas. É a confirmação de tudo que a gente dizia e cria se torna real. É a volta de Jesus. Quando ninguém poderá contestar, porque todo olho verá. Então essa volta de Jesus é a confirmação dessas nossas expectativas. Nós temos a nossa vida todinha, a nossa vida de fé baseada na esperança da volta do Senhor Jesus. Tudo culmina, tudo converge para a volta do Senhor Jesus. Ai daquele que não vive pensando nisso, desejando isso, ansiando por isso, baseando a sua vida, fundamentando a sua vida nisso. Ai daquele que não consegue encarar um problema que está na sua frente, já pensando, mas Jesus está voltando, não é assim? Mas Jesus já, como diz lá o autor de Hebreus, um pouquinho de tempo, e ele voltará, não tardará, aleluia. Essa é a volta de Jesus. A Bíblia diz assim, porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, não espera. Como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Gente, a gente foi salvo
em esperança. Na hora que você foi salvo, na hora que você recebeu aquele toque de Deus, que só Ele sabe o momento certo, a esperança foi junto. E dentro de nós existe essa expectativa de que Jesus está voltando, de que a grande promessa vai se cumprir, de que as bodas do Cordeiro acontecerão, aleluia, que Ele descerá do céu, aleluia. Nós acreditamos, irmãos, no retorno de Jesus Cristo iminente, que será breve. Nós acreditamos, nós somos daqueles que acreditam que o retorno de Jesus vai ser a qualquer momento, pode ser já. Como diziam os antigos pregadores, esse microfone pode cair no chão, porque Jesus pode voltar já. Pode ser iminentemente. Nós acreditamos, como o apóstolo dizia, é a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A bendita esperança que nós temos. Nós acreditamos que Ele pode voltar hoje. E eu vou lembrar das nuances dessa volta de Jesus. Nós acreditamos naquilo que Isaías chamou de dia da vingança do nosso Deus. Aquilo que Isaías profetizou como dia da vingança do nosso Deus. Aquele lá de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, uma palavra profética sobre a pessoa de Jesus. E Ele me ungiu para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E é maravilhoso, porque em Lucas capítulo 4, a gente sabe, Jesus pega o rolo do livro de Isaías, que estava escrito isso, e lê até o ano da bondade, até o ano da aceitável do Senhor. E lá em Lucas diz especificamente assim, lhe deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, vou reduzir, a apregoar o ano aceitável do Senhor, ponto. Tendo fechado o livro, assentou. Propositadamente, creio eu, Jesus não citou o dia da vingança do nosso Deus, porque não estava na hora. Ele estava apresentando ali, ele estava inaugurando ali o ano aceitável do Senhor na pessoa dele, o ano da bondade do Senhor, a dispensação da graça, do jeito que você quiser chamar, o ano da aceitação do Senhor, mas virá o dia da vingança do nosso Deus. Este virá. Você realmente acredita na volta de Jesus? Você realmente acredita que todas as dores, sofrimentos daqui serão aliviados, exterminados no dia da volta de Jesus? E aqueles que foram incrédulos, ímpios, escarnecedores, zombadores do nome de Jesus Cristo, que falaram o que muitos dizem hoje, fizeram o que estão fazendo hoje com o nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor. Como eu disse, assim, qualquer um que abrir a boca e fala mal de Jesus está excluído dos meus contatos, está excluído das minhas preferências no YouTube, está excluído de qualquer lugar, porque falou do meu Jesus. E não há quem fale mal do meu Jesus que seja meu amigo. Não existe essa possibilidade. Falou mal do meu Senhor, é meu inimigo. Não tem como. Não tem como relacionar e muito menos casar, minha gente. Nunca faça uma bobagem dessa, de casar com alguém que não ame Jesus, que não veja Jesus da mesma maneira, ou blasfeme contra Jesus. No dia da vingança do nosso Deus, nós estaremos sentados ao lado do Senhor, Ele reinando em glória, e a igreja julgando estes que aqui ficarem, em um momento ou outro, porque aqui não é o momento de a gente falar de escatologia, mas que será, será. E quem viver na fé, verá. Quem perseverar na fé, verá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira grande bênção que Ele apresenta, que a gente deve, como eu disse, olha, toda a nossa vida ser fundamentada nesses alvos, nesses prêmios que a gente vê. O segundo deles, nós teremos nossos corpos transformados, diz a palavra do Senhor. Disse Ele aí, versículos número 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Continua comigo, para ser igual ao corpo da sua glória. Esse corpo de humilhação, cheio de sofrimentos e pecados, vai ser transformado com a glória que há em Cristo. Não me pergunte, porque eu não entendo. Eu não consigo explicar, eu não sei como vai ser. Realmente não sei, mas eu sei que é verdade. Que milagre tremendo é esse? As marcas que essa vida imprimiu em nosso corpo, alma e mente, tudo vai se fazer novo. Tudo vai se fazer novo. Que coisa tremenda, irmãos.
É difícil de compreender, mas nós teremos. Aleluia pela dificuldade de entender, porque só mostra como a gente é limitado. Aí nós damos um pulinho em 1 Coríntios 15, não desmarque Filipenses, mas eu quero que você leia comigo. Porque os que ouviam Paulo ficaram em dúvida também. Como é que vai ser isso? Que doideira! Que coisa difícil de acreditar. Como é que vai ser esse processo? 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. Primeiro Coríntios 15, 35. Olha o que ele está sugestionando, que alguém ou poderia fazer a pergunta, diante do que ele está falando sobre o corpo transformado. A pergunta, não sei, mas ele diz assim, alguém dirá, alguém vai perguntar, como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, eu vou ler até o verso 44, viu? Atenta comigo. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, essa parte eu gosto muito. E ressuscita em poder. 44. Semeia-se corpo natural, mas ressuscita corpo espiritual. Porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. Como é o processo? Não sei. Como isso vai ser? Terá a mesma aparência? Terá uma aparência diferente? Não sei, mas eu sei é que haverá transformação do nosso corpo, louvado seja o nome de Jesus. Será outro corpo, minha gente. Essa bronquite que me arrebenta, essa rinite que me incomoda, essa cefaleia que me chateia, não vai existir mais. Nem as depressões, a tristeza, a cura definitiva para depressão, para insônia, para as crises de ansiedade, para o pensamento acelerado, para crise de pânico. Gente, tudo isso vai acabar, Deus vai te dar um novo corpo, amém? Diga glória a Deus, isso é fantástico. Como que pode fazer uma coisa dessa, tremenda como essa? Tremenda. Nós teremos um novo corpo não perecível. E Paulo continua explicando, porque precisa nos explicar como que vai acontecer uma coisa dessa. Aí ele diz, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É com esse mesmo poder que ele vai fazer isso. De subordinar, é quando ele dava ordem ao mar, calma mar. E o mar se acalmava, ele estava mostrando o poder com que ele vai fazer isso. Quando ele levantava uma tempestade, quando ele parava, mandava a tempestade parar, ele estava dizendo que tinha poder para isso, porque ele subordina a si todas as coisas. Quando ele deu ordem aos demônios para se alojarem nos porcos, e os porcos se precipitarem no mar, ele estava mostrando o seu poder de subordinar a si todas as coisas, amém? Quando ele curou doenças, quando ele ressuscitou mortos, ele estava demonstrando todo o seu poder, não há de falhar. Eu terei um novo corpo, e você também. Fala sério, nós estamos falando de prêmio. Nós estamos falando de um galardão celestial, de um conjunto de bênçãos. E primeiro eu falei da volta do Senhor Jesus, a bênção insuperável, a maior de todas, a resposta da nossa oração. E em segundo lugar, eu estou falando desse corpo transformado. Que maravilha, irmãos, que maravilha. E olha que ele enfatiza dizendo assim, que esse poder é tão grande que ele vai usar, que ele vai tornar o nosso corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Tremendo isso. Isso é tremendo. São fundamentos da fé do crente.
Às vezes a gente pensa na fé do crente para livrar de problema, para aumentar salário, para livrar de alguém ruim que está perto, né? A gente fica exercitando a nossa fezinha assim com essas coisas miúdas, né? Enquanto tem coisas tremendas, maravilhosas, superiores, eternas, irmãos, inenarráveis. Desculpa eu parar nessa palavra, mas não tem jeito. Inenarráveis. Consigo nem expressar o que é isso, o que é viver na eternidade com um novo corpo. Lógico, não pode ser desse. Não tem como ser nesse. Esse aqui é problemático demais. Deus nos dará um novo nome e um novo corpo, amém? Vamos ver as coisas sobre esse prisma, né? Quando os problemas vierem, vamos ver as coisas assim, vamos ter esse sentimento de que nós temos um prêmio muito maior que vai superar tudo que possa acontecer aqui. E ao final, a nossa convicção, diz aí no início, eu coloquei numa ordem que eu desejei, né, para falar, a última delas está no início do versículo 20, a nossa cidade, a nossa pátria está no céu, não é aqui, gente. Não é nesse lugar. Nós temos uma cidadania, uma pátria, um lugar de onde vem o Salvador. Você entendeu bem? De onde vem o Salvador. Ele disse aqui, ó, nossa pátria está no céu, de onde também vem o Salvador. Quer dizer que ele está lá. Até porque a gente sabe, a gente leu João 14 já. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, acreditando bem em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar lugar. E eu voltarei, para que no lugar onde eu estou, estejais vós também. Então ele está lá. E Paulo está dizendo aqui, quando ele voltar, da onde ele vier, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador. Que notícia maravilhosa para nós que sofremos nessa pátria aqui. Que notícia maravilhosa para o crente fiel, que acha que esse mundo já não cabe ele, esse mundo não nos cabe, não está dando. Você já sentiu isso alguma vez? Não dá mesmo, porque não é a nossa pátria, não é o nosso lugar. Os princípios daqui, essas coisinhas que eles gostam, os prazerezinhos deles, as alegrias deles, isso não combina comigo, não combina com você. O crente fiel tem uma pátria, tem um lugar melhor. Nós temos uma cidade para chamar de nossa, irmãos. É a cidade do nosso Deus. Salmo 48, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra, o Monte Sião, a cidade do grande rei. Quantos querem ir para lá? Quantos querem ir para lá? Semana passada eu citei o poeta Asaf, chamei Asaf de poeta, né? Porque ele escreve umas coisas maravilhosas. Hoje eu vou citar mais um, Janires, não sei se você conhece. Janires era da banda Rebanhão, uma das dos primórdios da música gospel brasileira, e ele escreveu uma música assim: eu tenho uma casa no céu, onde eu vou morar para sempre com meu Deus, e lá não vou pagar aluguel, nem você, para morar para sempre com meu Deus, lá não terá buracos no meio da rua, lá não terá trânsito congestionado. E ele foi traduzindo a visão que ele tinha. Olha que coisa tremenda, né? Estamos falando de um poeta, ele realmente era. Mas eu quero te falar da beleza da cidade para onde você vai. Você quer saber? Que coisa linda e maravilhosa que a gente nunca viu na vida e não tem nem como expressar. Apocalipse capítulo 21. Vamos lá? Vamos lá, vamos lembrar como é que é a nossa cidade? Apocalipse 21. Essa música não vai dar para colocar no final, igual eu fiz semana passada, porque ela é um rockzinho bem agitado, aí não vai cair bem, sabe? Mas a letra é muito boa. Rebanhão. Todo crente devia conhecer. Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, e eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou o que, irmãos? A cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, ataviada da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha,
12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Verso 22, nela eu não vi igreja, nela eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Somente até aí é a cidade para onde a gente vai, meus irmãos. Vamos lembrar o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando, olha, nós não alcançamos ainda aquilo para o qual fomos alcançados, mas nós prosseguimos para o alvo, porque tem um prêmio. E depois ele diz assim, nós que somos maduros, devemos ter esse sentimento. Nós que somos maduros, devemos ver as coisas dessa maneira. Se a gente vir as coisas dessa maneira, a gente vai sofrer menos, gente. Com certeza. Se o nosso parâmetro de comparação for a eternidade, se a gente comparar as coisas que acontecem aqui com essas que nos aguardam, nos esperam, para as quais nós fomos alcançados, nós vamos cansar menos, chorar menos, sofrer menos, porque há um galardão maior. Louvado seja o nome de Jesus, e por ele todas as coisas. Nós vamos morar numa cidade linda, onde passa o rio, que é o rio de Deus, o rio que dá vida, aleluia, um rio que produz alegria, que transmite paz, a paz de Deus encherá esse lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Todo crente fiel aguarda a cidade celestial. Todo crente fiel tem isso em vista. Todo crente fiel lembra que as coisas que nós vemos aqui não podem ser comparadas com as eternas, com as que não vemos. Porque as que nós vemos são passageiras, mas aquelas que nós ainda não vemos, elas são para sempre na presença do Senhor. Lá onde não vai ter mais lágrima, nem pranto, nem morte, nem dor, nem tristeza, mas só alegria eterna na presença do Senhor nosso Deus, do grande Deus. Esse é o prêmio, querido, pelo qual nós lutamos em Cristo Jesus. Aliás, vou lembrar o prêmio para o qual nós já fomos alcançados, mas nós aguardamos a redenção. Nós aguardamos esse dia com paciência, porque com paciência esperamos. E o Senhor nos dá essa paciência, a perseverança dos santos, a capacidade que só Deus dá de fazer-nos aguardar esse grande dia em vitória. Desde já, com sentimento de triunfo. Pensei que ele ia subir aqui, pedir oração, mas não subiu. Desde já, aguardando, sabendo que a vitória é nossa no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos concluir. Sim, irmãos, nós precisamos ter sempre em vista esses tesouros, essas bênçãos. Isso pode mudar a nossa vida. São herança que ninguém pode nos roubar, que já é nossa, outorgada por Deus e que ninguém tira. Nós podemos olhar para todas as coisas aqui como quem já as possui. Nós começamos essa mensagem dizendo, vez por outra, a gente precisa tirar os olhos daqui e colocar na eternidade. E a gente conclui dizendo, não, é o tempo todo. A nossa vida é assim, nós somos homens e mulheres espirituais. A gente vê tudo com esse olhar, sobre esse prisma espiritual. E isso é real, isso é eterno, não o que a gente vê aqui. Isso não é eterno, amém? Isso não é eterno. Se ficarmos pensando apenas no que é terreno e passageiro, a gente desanima. Nós precisamos atentar para aquilo que é eterno. Que Deus nos ajude. E nós seremos renovados, fortalecidos, revestidos de alegria, porque Jesus está voltando. Porque há uma cidade preparada para nós. E nós habitaremos lá com um corpo transformado. Louvado seja o nome de Jesus. Te convido a ficar em pé. E a gente fazer uma oração de gratidão pelo prêmio.
porque o dono do prêmio já nos garante que nós receberemos. Paulo expressou dizendo, para o que nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados para isso, amados. Para isso. Louvado seja o nome de Jesus.